Olá! E aí, eu hoje estou feliz, sabe por quê? Porque nós estamos chegando à nossa última aula. Última aula de quê, professor? Última aula do nosso encontro de Geografia Geral com os primeiros anos. Portanto, eu, professor Arimateia, junto com o professor Jorge, com o professor Rogério, em nome do governador do estado de Rondônia, em nome da Secretaria Estadual de Educação, em nome do nosso intérprete Vitor, estamos aqui com a equipe de tecnologia, da mediação tecnológica, mandando até vocês o que existe de melhor em geografia. E hoje eu quero mandar um abraço para as seguintes escolas. A professora Claudineia, lá na Escola Irmã Maria Celeste, no município de Guajará-Mirim. A professora Janduíra Gomes, na Escola Aurélio Buarque de Holanda. Olha o nome, Aurélio Buarque de Holanda, nome de peso, município de Montenegro. Professora Patrícia, na Escola Maria de Matos e Silva, lá no município de Ouro Preto. Professora Patrícia, parabéns, porque você tem muitos alunos aí, né? Professor Amadeu, na Escola Arthur Alta Floresta. Professora Marinalva, a Escola 15 de Outubro, no município de Buritis. Professora Rosângela Maria, Escola Celso Ferreira, em Cacoal. A professora Tânia Machado, Escola Primavera, município de Teobroma. Professora Maria Tereza, Escola Ricardo Catanhedo, em Ariquemes. A professora Zanuque, na Escola Joaquim Pereira, em Machadinho do Oeste. A professora Maria Ferreira, na Escola Dacide Silveira, município de Costa Marques. Professora Edilene Dias, lá na Escola Dr. Oswaldo Piana, município de Corumbiara. Professora Leuda, Escola Coronel Jorge Teixeira, distrito de Nova Londrina, em Ji-Paraná. A professora Cândida, na Escola Moacir Caramelo, Chupinguaia, tá? Professora Rosilda, em Pimenteiras. Professora Lázara Castro, Escola Primavera, em Teobroma. O professor Júnior, tudo bem com você, professor? Escola Moacir Caramelo, distrito de Novo Planalto. Professora Maria Cleia, na Escola Moacir Caramelo, em Chupinguaia. Professora Maria do Carmo, Escola Fernando de Souza. Professor Wagner, na Escola Paulo Freire. Professor Kleyer, na Escola Cruzeiro do Norte, Cacoal. É o Wilson Clay, tá? Escola Cruzeiro do Norte, Cacoal. Professor Wilson Teodoro, na Escola Pedro Álvares Cabral, também no município de Cacoal. A professora Luciana, na Escola Antônia Vieira, em Vista Alegre. Professora Maria Lúcia, a Escola Arthur da Corte Silva, distrito de Vila Bosco. Aonde é que fica esse distrito, hein? Não disse o município, tá? Fiquei na dúvida agora. Professora Suzana, a Escola Jean Piaget, Espigão do Oeste. Professora Luzia Garcia, na Escola Arthur da Corte Silva. Professor professor Luceni, Escola Dona Benta, no município de Ji-Paraná. Professora Silvânia, na Escola Arthur Costa Silva, em Alto Alegre. E aí, a todos vocês, se faltou algum professor, me desculpe, mas depois eu falarei o nome de vocês, é porque está faltando, talvez alguém diga assim, meu nome não está na relação, professor. Aí, meu caro, manda um abraço para mim que eu vou mandar para vocês, tá bom? Olha só, nós estamos chegando aqui à aula 22.1,
na qual nós iríamos nos falar aqui da urbanização no Brasil. Mas, meus queridos, nós vamos falar da história do processo de urbanização, do êxodo rural, das regiões metropolitanas, das metrópoles nacionais, levando em consideração, meus queridos jovens, a nova BNCC. Vocês que fazem parte do novo ensino médio, que tem como habilidade aí, do primeiro ao terceiro ano, das ciências humanas e sociais, entender justamente essa habilidade 201 que diz que nós vamos analisar, caracterizar a dinâmica das populações, das mercadorias, do capital de diversos continentes. Tudo isso dentro de quê? De um contexto que eu analiso também a habilidade 606, também que eu analiso questões socioeconômicas. Agora, claro, desde o início, vem comigo aqui, tá? Vejam bem, nesta unidade 2, nós falamos de população, crescimento demográfico, as migrações, o envelhecimento da população, a questão do trabalho, que é a população economicamente ativa, setor primário, setor secundário, setor terciário. E, claro, nós falamos do comércio mundial. Nós falamos das migrações. E as migrações levaram o homem do campo para a cidade, que é o grande êxodo rural. E isso foi relacionado com um processo de modernização, que é a revolução técnico-científico-informacional que o Milton Santos diz que nós estamos vivendo no momento atual. O Brasil é um país que passou por um processo de modernização nos últimos 70 anos. Ou, se você quiser mais, eu posso dizer nos últimos 90 anos. Como assim, professor? Está usando dois pesos? Não. Se eu levo em consideração o governo de Getúlio Vargas, que começou em 1930, de 30 para agora nós temos 92 anos. Me ajudem aí, vocês de casa. Se eu levo em consideração o governo JK, que foi quando abriu o nosso país ao capital internacional, eu tenho os últimos 70 anos. Se eu pego que o Brasil passou a ser um país urbanizado, principalmente a partir dos anos 70, eu tenho nos últimos 50 anos. Tudo isso faz parte de quê? De um processo urbano-industrial recente. Urbano-industrial novo, que foi rápido, que foi desorganizado, que trouxe grandes problemas urbanos. Por quê? Porque a nossa urbanização começou lá, pelo litoral. Eu já falei para vocês, cidades como Salvador, na Bahia, já foi capital do Brasil. A cidade de João Pessoa, de Recife, de São Luís, do Rio de Janeiro, são cidades que têm mais de 400 anos. Portanto, naquele momento eram cidades, mas o processo de urbanização é recente. Veja aí que em 1872, apenas 6% da população do Brasil morava no campo. E foi nos últimos anos que a turma deixou o campo e veio para a cidade. Inclusive, esse professor que vos falo, o professor Arimateia, eu faço parte de quê? De um êxodo rural. Eu sou daqueles jovens que estudei no campo. A minha professora da 4ª série do campo só tinha a 3ª. Eu ia todos os dias do campo para a cidade em cima de uma caminhonetezinha velha toda feiosa para estudar. Eu levava o livro para debaixo das árvores. Eu já fiz o ensino primeiro grau, naquela época chamado primeiro grau, segunda fase, na cidade,
O científico eu fiz na cidade, claro que a faculdade também foi na cidade, mas hoje, se algum de vocês quiserem fazer faculdade aí onde você está morando, na área rural, no distrito, você vai fazer, porque tem faculdade EAD, Educação à Distância, tá? Isso fez com que o Brasil passasse a ser um país moderno. E isso foi registrado em 2010, quando o Brasil percebeu que tem aproximadamente 200 milhões de habitantes, tá? Em 2010, que hoje são quase 220 milhões. E a maioria moram aonde? Na área rural. E a grande concentração está principalmente na região sudeste, aonde nós vamos pegar São Paulo, que teve a industrialização relacionada com o café. Nós vamos ter a primeira mecanização agrícola nessa região. E a turma vai sair e vai caminhar para onde? Para a cidade, principalmente por causa da concentração também de terras. Isso faz com que possamos observar de que o Brasil é um país que sempre teve na sua história grande desigualdade social. E claro que a cidade não ia ser diferente. Não era as indústrias que iam transformar, mas a população brasileira sonhou com dias melhores. Sonhou com uma qualidade de vida melhor. Claro que houve melhor qualidade de vida, houve, tá? Não podemos deixar de esquecer isso. Meus queridos, nos anos 40, a expectativa de vida do brasileiro era de 40 anos. Hoje é de 76 anos, mas temos de levar em consideração que o homem saiu do campo e foi para a cidade. É isso aí que você observa, que é o êxodo rural. E que a população brasileira aumentou muito nos últimos anos. Esse gráfico mostra para vocês como ocorreu essa transformação. Ó. O gráfico é um texto. Observe, em 1940, 31% da população era apenas urbana, ó. 69% da população era rural. E aí você tem, passando ao longo dos anos, olha aqui, ó, 84% da população é urbana, apenas 16% é rural. Essa população saiu do campo, foi para a cidade, mas faltou na cidade, principal ponto, as habitações de boa qualidade. Por quê? Porque quando eu saí do campo, eu era muito pobre, por exemplo, eu não tinha casa na cidade, eu passei a morar de aluguel. Foi com o trabalho, foi com a minha dedicação aos estudos que eu busquei um sonho pequeno. Eu quero que vocês tenham sonhos maiores. Por exemplo, aqui, nós temos aqui o Vitor, cara, meu querido jovem aqui, nessa idade do Vitor, eu já estava trabalhando na cidade, tá? Mas os meus pais estavam no campo ainda. Mas eu sonhava com dias melhores. O Vitor vai ter um sonho bem mais alto, ele é muito jovem, tá? A minha idade já passa mais da metade do caminho. Tá? Eu tenho 59 anos, portanto, já rodei bastante por aí. Mas vocês que estão com seus 14 anos, seus 15 anos, têm de sonhar com um Brasil melhor. E você que está no campo, o campo hoje é um lugar muito bom de se morar, que tem muitas vezes uma qualidade de vida melhor do que nas cidades. E nós que estamos na cidade, dependemos de vocês que estão no campo. Há uma interligação muito forte. Por quê? De onde é que vêm nossos alimentos? Do campo. De onde é que vai a qualidade de vida para ter uma vida mais digna no campo? Da cidade. Portanto, isso é que nós chamamos de interligação, interdependência. Nós temos de estar preparados para lutar por uma cidade que exija também boa qualidade para o homem que está no campo. E o homem que está no campo, pense numa cidade que possa ter mais emprego, que tenha mais moradia de boa qualidade, que diminua o subemprego, que diminua as favelas. Por quê? Precisamos ter qualidade de vida para nós brasileiros, para diminuir o quê?
a marginalização, para diminuir essas penitenciárias cheias de 2P, pobre e preto, tá? Aqui não é questão de racismo, é o que está na realidade do Brasil, certo? A realidade do Brasil é essa, são os números que mostram isso. Portanto, isso é marginalização. E isso ocorre principalmente aonde? Nas grandes cidades, que são chamadas também de metrópoles, que são aquelas cidades que passam a dominar a economia do país, como é o caso de São Paulo, e que foram engolindo as cidades próximas. Ao engolir essa cidade próxima, virar uma grande área urbana, um grande sítio urbano, virou uma conurbação, quando tem a união de 2 ou mais municípios, formando um grande sítio urbano. ABC Paulista, ou ABCD Paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e aqui no meio a grande São Paulo. Tá? As cidades formam uma grande área, é a maior malha urbana da América Latina. Eu não falei do Brasil, eu falei do México até chegar na Argentina. E é o quê? Um grande espaço urbano. A população desse grande espaço urbano, estou falando da grande área metropolitana de São Paulo, é maior do que vários estados e nações pelo mundo afora, tá? Portanto, dentro disso aí, o que é que nós podemos perceber? Que muitas vezes a qualidade de vida nessa periferia não é de boa qualidade. Vamos ao próximo bloco. Professor, fale. Eu tenho de memorizar que o Brasil tem 62 regiões metropolitanas? Não. Tá? Mas você tem de entender que a maior área metropolitana é São Paulo. São Paulo é uma megalópole. São Paulo é uma cidade global. Lembra do conceito? Cidade global? Não importa a quantidade de habitantes, mas é a influência que ela tem sobre a economia mundo. São Paulo é uma mega cidade, porque tem mais de 10 milhões de habitantes. Mega cidade. São Paulo é uma área metropolitana. São Paulo é uma grande área conurbada. Conurbada. São Paulo é uma grande megalópole, área metropolitana. Portanto, tem vários conceitos para a grande cidade de São Paulo. É muito importante também você entender mapa. Fale. Estamos falando de onde? Qual é o seu município? Qual? Buritis. Ah, ok. Escola 15 de outubro. Qual é a pergunta? É que nesse mapa 1 centímetro vale quantos quilômetros? Ah, é só observar aqui, ó. Você tem aqui é 0, ó. 0 aqui, ó. Assim não dá. Aqui tem, rapaz, o número está tão pequenininho, 300. 1 centímetro é igual a 300 quilômetros. Mas, professor, agora de onde? De onde é a mesma pergunta? Deixa eu ver qual é o município. Ah, ok. Jaru. Eu gosto muito da cidade aí, Jaru. Ok. Olha aqui, ó. Jaru. Goiás. Não, estou falando aqui de Brasília e de Goiânia. Jaru é Rondônia, Vitor. Que coisa. Então tá fazendo me confundir, pois. Isso. Agora eu entendi sua pergunta. Por que a área amarela de Brasília está maior do que a área de São Paulo? Tá, ok. Por causa do mapa, tá, meu filho? Tá certo, tá ok. É por causa disso aqui, da questão da escala. Beleza? Portanto, aqui nós temos região metropolitana, colar metropolitano, região de integração
e Desenvolvimento RID, porque aqui tem aqui ó, em Pernambuco, tem aqui no Piauí, Maranhão, e tem aqui, ó, aqui tem Manaus, ó. Com exceção de Manaus e de Belém, quer dizer, Belém não, tá? Das outras capitais, todas as capitais dos estados brasileiros, com exceção aqui de Manaus, do Amazonas, de Rondônia, do Acre, de Roraima, as cidades brasileiras são conurbadas, tá? O que é que significa isso? A mistura de duas ou mais cidades, tá? Tá bem, ok? Aqui estamos falando da escola de Oswaldo Piana, né? Lá de Corumbiara, tá longe, hein? Mas teve aqui outro mais distante, a gente foi lá de Costa Marques, professora Maria Ferreira, escola da Cida Silveira. O aluno perguntou o seguinte aqui, deixa eu ver qual foi a sua pergunta. Tá? O que são metrópoles nacionais? Está aí a sua resposta, tá? São aquela organização complexa e avançada do ponto de vista econômico, que exerce influência sobre todo o Brasil, tá? Você quando quer comprar uma coisa de última geração, geralmente a dominação vem de São Paulo. Olha aí, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Brasília é política, a capital política do Brasil. Portanto, é uma metrópole também nacional. E quem foi que perguntou agora? Agora foi lá da professora Zanuque, lá de Machadinho do Oeste agora a pergunta. Machadinho do Oeste, está ligadão na nossa aula, muito bem. O que são metrópoles regionais? Metrópoles regionais, está aqui, ó. O aluno perguntou para ela, são cidades, ó, cuja importância e domínio alcançam apenas nível regional, ok? Portanto, isso é uma nova colocação. Mais uma outra pergunta aqui foi a professora Gisele, da Escola Padre Feijó. Qual aqui é a pergunta, professora? É sobre exemplo de metrópoles regionais, o aluno está perguntando, tá? É lá do município de Alta Floresta, ó, Belém, Goiânia, Fortaleza, Porto Alegre, Manaus. Mas o aluno aqui perguntou, o aluno foi daí, qual escola agora? Professor Matson, atenção Matson, meu ex-aluno Matson, rapaz, já pensou nisso? Como legal, Matson! Isso que você aprendeu mesmo, Matson, tá? E de Parecis, tá? Matson, fala. Aí, você perguntou se Porto Velho era? Não, Porto Velho não é metrópole não, rapaz, que é isso? Porto Velho é uma capital regional, tá? Meus queridos, olha a região sudeste, tem apenas 10% do território nacional e tem 40% da população nacional. Resumindo, vem comigo aqui. Isso aí é o que nós chamamos de região de grande concentração populacional, um verdadeiro formigueiro humano. A nossa Amazônia representa 40% do território nacional. É o inverso disso aí, ó. E menos de 10% da população brasileira. Portanto, aqui é um grande vazio demográfico. São Paulo é uma grande concentração populacional. O estado que tem a maior quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, Vitor, é o Rio de Janeiro. A área do estado do Rio de Janeiro é pequena, a quantidade de habitantes é grande, portanto, dá uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Muito bem, muito bem, muito bem. Que bom que está todo mundo entendendo. Eu estou aqui recebendo várias informações que a turma está ligadona nessa aula, que estão dizendo para mim o seguinte, que é uma das melhores aulas do primeiro ano de Geografia, é de população, urbanização. Por quê? Porque agora eles estão entendendo tudo isso que faz parte do cotidiano deles. Professora Keorilene aí da Escola Bandeirante, no distrito de Nova Califórnia, que bom estar falando com você, professora. Fico muito feliz aí com os seus alunos estar participando da nossa aula. Temos mais um outro ponto aqui, tá? Região Norte tem o menor número de municípios do país também, ó. Curiosidade, tá?
O estado que tem o maior número de municípios é o estado de Minas Gerais. São 5.570 municípios no Brasil. O estado de Minas Gerais tem mais de 1.000 municípios. Haja municípios. E o estado de Rondônia tem quantos municípios? 42. Tá? Veja agora aí o que nós temos de análise de mapa. Vamos para o mapa, analisar o mapa. Nós temos um mapa aí do IBGE Educa, tá? IBGE Educa. Esse IBGE Educa, observe só o seguinte, vamos observar bem isso, ó. 85% da população brasileira moram nas cidades, ok? Na região sudeste, 93% da população da região sudeste, ó, aqui a cozinha aqui, ó, moram nas cidades. O centro-oeste, que tem um grande agronegócio, tem 88% da população morando nas cidades. A região sul tem 84,9%. Região norte, 73,5%. E por incrível que pareça, o nordeste, 73%. Isso mostra bem a nossa organização, tá? Por este mapa, você já percebe que nós não estamos num país homogêneo. Existem muitas diferenças. Essas diferenças, observe que o mapa é de 2015, tá? Ó, ele é recente. Essas diferenças estão relacionadas à nossa economia. Nossa economia. Portanto, quando eu analiso aqui, a região que teve o início do processo de colonização foi essa daqui, região Nordeste. Portanto, as primeiras cidades do Brasil foi, por exemplo, Salvador, Recife, São Luís do Maranhão. Mas a região que teve o início da industrialização no Brasil foi a região Sudeste. E com isso, milhares de pessoas migraram da região Nordeste, naquele momento, para a região Sudeste, aonde foram morar nas cidades. Saíram daqui de quê? Do campo. Portanto, êxodo rural. Êxodo rural. Ok? Aqui na região Sudeste foi tendo concentração econômica, a concentração industrial. Portanto, olha só aqui onde está. A região sul do Brasil tem uma característica muito comum, que veio até recentemente, que era a agricultura familiar. Portanto, pequenas propriedades, tá? Foi com a modernização do campo que essa população veio para essa região. A região centro-oeste e a região norte, isso aqui é uma divisão geoadministrativa. É chamada de nova fronteira agrícola. Os novos migrantes vieram para cá a partir dos anos 70. Anos 70 do século XX. Mas, professor, e o ciclo da borracha? Esse, quando fracassou, a turma foi embora. Portanto, essa migração para cá foi incentivada pelo governo federal. Através de quê? De um programa chamado Programa de Integração Nacional, onde tem como slogan, integrar para não entregar. Tanto é que o nosso estado de Rondônia é um estado novo. Ele foi criado do desmembramento do Amazonas com o desmembramento do Pará. Do Mato Grosso. Daqui para baixo tudo era Mato Grosso. Tá? O estado do Acre
questão lá da prova, por exemplo, que teve na prova, o Brasil sempre foi desse jeito? Não. O estado do Acre foi adquirido junto à Bolívia em 1903. 1903, tá? Tratado de Petrópolis. Portanto, tudo demonstra que essa região é uma região de colonização recente, sendo o estado mais novo o estado do Tocantins. E aí você vai observar de que há um grande diferencial nessa população. Tá? Agora, o que é que nós vamos ter em comum? O que nós iremos encontrar em comum em todas as regiões são os problemas sociais urbanos, que nós vimos na aula número 21. Vamos relembrar? Macrocefalismo urbano, que é o crescimento desorganizado das cidades. Nós vamos encontrar a violência, que é uma característica das nossas grandes cidades e que também hoje, no século XXI, chega às médias cidades, tem até pequenas cidades no Brasil sendo violentas. Nós vamos encontrar um outro problema que é comum, que é a questão do lixo urbano. Apesar de existir uma lei no Brasil que diz que cidades com mais de 30 mil habitantes têm de ter uma área de aterro sanitária. A maior parte das nossas cidades ainda mantém o lixo a céu aberto. E nesse lixo, nós vamos observar uma grande concentração de catadores que mostra muito bem esses Brasis que nós temos. Um Brasil de uma grande riqueza para uma minoria, que no dia a dia consome em grande quantidade e joga tudo fora, e uma massa faminta, desempregada, que muitas vezes vão parar nesses lixões públicos, até a procura de restos de alimentos para crianças. Teve um artigo, já na época que eu era estudante, eu era muito jovem, estudante de geografia, que foi quando começaram a estudar essa questão da pobreza no lixão, que o nome do artigo era Homem Gabiru. Eu nunca esqueci isso. Era no Recife. Por que essa metáfora de homem gabiru? Porque é o homem que está vivendo dos lixões. E esse homem gabiru, hoje nós iremos encontrar em várias cidades pelo nosso Brasil, inclusive aqui na cidade que eu vos falo, Porto Velho, na nossa área de descarte do nosso lixo, nós temos problemas seríssimos, problemas sociais e problemas ambientais. A nossa universidade aqui do estado de Rondônia, na cidade de Porto Velho, chega lá o nosso cheiro desse chorume, dessa matéria em decomposição. Portanto, isso é um problema. O transporte, a mobilidade urbana, que nós vimos em aula passada, nós temos em várias médias e grandes cidades. Agora, o que está ocorrendo nos últimos anos no Brasil? Um processo chamado de desmetropolização. E o que significa essa desmetropolização? Que cidades como São Paulo e Rio de Janeiro não têm mais a importância que teve nos anos 70, nos anos 80 ou nos anos 90. Porque essa cidade ficou muito distante à periferia das áreas de trabalho. Houve uma desconcentração industrial. Cidades interioranas passaram a receber empresas que passaram a gerar empregos com a melhor qualidade de vida. Isso fez com que o Brasil também entrasse nesse cenário internacional de que cidade grande não é sinônimo de qualidade de vida, aonde
essas cidades médias no interior passaram a ser cidades que passaram a dar mais qualidade de vida aos seus habitantes. Todo esse processo que nós percebemos, que nós observamos no Brasil, faz parte do nosso cotidiano, vai fazer parte da sua vida amanhã. Quando eu digo amanhã, daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 40 anos, 50. Temos de pensar a longo prazo. E você, como jovem, hoje que está iniciando seu ensino médio, vai logo adquirindo essa consciência de que você precisa de qualidade de vida, que não é apenas o crescimento desordenado da cidade que vai ser sua grande atração. O que vai te atrair para uma cidade é que ela ofereça qualidade de vida para os seus habitantes. Portanto, neste ano de 2022, nós temos oportunidades de observar que alguns dos nossos representantes vão estar muito falando da nossa qualidade. E nós devemos exigir isso. Mas nas eleições de prefeito e de vereadores, aquela pessoa que está próximo conosco, do nosso lugar, aonde temos de exigir um Brasil melhor, uma Rondônia melhor, uma Vilhena, Cacoal, Pimenteiras, Pimenta Buena, Buritis, todos os distritos que nós temos aqui em Porto Velho, com uma qualidade de vida, para que possamos ser um cidadão urbano, mas com qualidade, tá? Portanto, nessa nossa caminhada, nesse nosso primeiro ano, eu quero agradecer a todos vocês, esperando de que, ao final dessas aulas de geografia, você possa ver seu lugar como algo bastante importante e que você possa contribuir para que seu lugar tenha sempre melhor qualidade. Que o nosso estado de Rondônia seja reconhecido no cenário nacional e, por que não dizer, internacional, como um estado que traz qualidade para os seus habitantes. Que os fatores naturais não são castigo dos deuses. Nós estamos num planeta Terra que é um sistema. Esse sistema pode entrar em crise se nós, espécie humanas que estamos aqui, não tiver a consciência que pensamos nas futuras gerações. Se pensamos nas futuras gerações, temos de ter um desenvolvimento sustentável. E esse desenvolvimento sustentável precisa de cada um de nós. Portanto, ao concluir essa nossa unidade número 2, eu gostaria de agradecer primeiramente ao grande arquiteto do universo, o governo do estado de Rondônia, a Secretaria Estadual da Educação, mas principalmente a vocês, meus queridos alunos. Sem vocês, a mediação tecnológica não seria nada. E claro, vocês, professores, nos dando um feedback de como está chegando as nossas aulas. O que é que podemos melhorar? O que é que podemos fazer de melhor para o nosso jovem? Esse jovem que está começando agora no primeiro ano, que iremos caminhar até o terceiro ano. Portanto, eu agradeço aqui em nome da equipe de Geografia, da Mediação Tecnológica e de todos nós que estamos aqui fazendo o melhor para vocês. Muito obrigado você, Vitor, por essas nossas interpretações. Muito obrigado a você, professor. Muito obrigado a vocês que estão aí nos bastidores, trabalhando para chegar o que há de melhor para os nossos alunos. Muito obrigado e na próxima unidade nós iremos ainda ter Geografia de Rondônia. Foi!